Vamos aqui então finalizar a parte de introdução, né, que era essa parte de apresentação do programa, onde eu queria mostrar para vocês antes de começar a montagem, a inicialização aí do nosso site, né, do nosso template. Aqui então, o que eu quero explicar é o seguinte, eu até tinha feito a tabela na aula anterior, né, porém não tem a necessidade aqui de manter, tá joia? Quando você cria uma tabela para dividir um conteúdo interno, lembrando que nós não faremos a página toda com tabela, isso não existe, você não precisa manter a borda dela. Então aqui você pode remover essa borda para dar uma melhor visualização aí na sua tabela. Eu clico sobre o campo Table, ele mostra as informações da tabela, é uma nova forma, você não precisa nem trabalhar na dinâmica. Ó. Conhecendo os comandos, poxa, eu sei que a tabela aqui é essa propriedade, então eu clico nele, ele já me mostra as informações. Aqui eu zero a borda, ou poderia ter zerado direto nesta propriedade ali. Vou dar um Ctrl S para salvar e vou recarregar ela. Percebam que ele nem vai me mostrar e o meu conteúdo continuará ali bem dividido ou bem separado. É claro que existem aqui algumas melhoras que eu posso fazer ainda, colocando aqui um tamanho menor para essa célula, de forma que eu consiga ali então filtrar melhor isso aí. Então, por exemplo, coloco aqui ó, que a largura dela vai ser 100, ficou muito, 70 pixels, então ela vai ficar um pouco mais próxima. Isso nós vamos aprender aí passo a passo durante o nosso curso. Vamos começar a tratar agora aqui o seguinte, o servidor local. Né? Então, como que eu faço aqui para trabalhar esse meu servidor local e para que eu preciso disso? Até então, eu tinha salvado aqui os arquivos dentro de uma pasta site na área de trabalho. Só que eu só consigo trabalhar aqui com arquivos HTML. Se eu tiver um arquivo PHP, por exemplo, aqui para trabalhar o envio do formulário ou um sistema aí de busca, o que seja, né, aí em PHP, eu não consigo fazer o teste como eu estou testando aqui de forma perfeita, ó, utilizando o navegador. Porque o PHP não roda de forma local, ele só roda se estiver um servidor aí de teste para que nós possamos utilizar. Então, o servidor de teste ele simula um servidor de hospedagem real. É como se o meu site já tivesse hospedado. Então, ele vai funcionar da forma em que ele funcionaria ali se ele já tivesse hospedado. E o que é? Né? Quais são esses servidores de teste? Existem vários. Pode utilizar aí o Champ, o AMP, o Vertrigo Server. Desde os primeiros cursos aí que eu ministro, há 4, 5 anos atrás, onde eu comecei a trabalhar aí, né, com cursos voltados para a web, eu tenho utilizado o Vertrigo. E eu falo, até mesmo em projetos que eu já criei aí, vários sites, eu utilizo ele de forma local porque eu me adaptei bem a ele e ele funciona muito bem. Se você já tem costume de utilizar o AMP, o Champ ou qualquer outro, não tem problema. Não precisa trocar porque é exatamente a mesma coisa. Então não tem necessidade de trocar. Se você não tem costume, eu aconselho que vocês utilizem o Vertrigo. Ele é gratuito, vocês podem baixar ele no site do Google. Eu vou mandar ele junto aí aos arquivos do site para que nós possamos fazer a instalação. Antes de fazer a instalação dele, vamos fazer aqui um teste. Eu vou criar um novo arquivo, só que esse novo arquivo não vai ser HTML, ele vai ser PHP. Vou chamar aqui, por exemplo, de contatos.php. O meu arquivo PHP, percebam bem o que vai acontecer aqui. Ó. Eu vou dar um duplo clique para que ele possa abrir. Ele vai abrir, se eu clicar no modo do código, ele até fala aqui ó, que eu não posso visualizar ele sem ter antes um servidor local configurado. Ele já me explica isso ali, é o que eu falei para vocês. Se eu clico no código, vocês vão ver que a estrutura é exatamente idêntica àquela inicial que nós tínhamos aqui ó, no código HTML. Claro que aqui eu acrescentei mais algumas coisas, alguns outros campos, mas a estrutura de início é aquela. Por quê? O PHP ele roda dentro do HTML. Então, aqui dentro eu vou começar a trabalhar com alguns códigos em PHP. Isso aí, por enquanto, não vem ao caso. Né? Depois nós vamos aí trabalhar na prática já com PHP. O que vem ao caso aqui é o teste dessa página. Vou colocar aqui da mesma forma que eu fiz. Vasconcelos. Não preciso nem colocar como nível de cabeçalho, não. Vou dar um Ctrl S para ele salvar e quero, por exemplo, testar esta minha página no navegador. Eu clico aqui e peço para ele visualizar, para abrir com o Google Chrome, que é como eu estou visualizando as demais. Aqui ele vai falar ó, que contém código do servidor, é necessário um servidor de teste e vai pedir com que eu especifique um servidor de teste aqui para que eu possa abrir ou visualizar este meu arquivo. Ele não vai deixar. Se ele carregar aqui, ó, como eu não especifiquei,
eu não tenho o conteúdo aqui da página sendo exibido, e sim eu tenho um arquivo de texto. Ele me mostra todos os comandos, ele não conseguiu interpretar nem ler nenhum comando aqui. Ó. Em vez de mostrar o conteúdo, né, e ocultar todos os comandos, as tags, ele não fez isso. Ele mostrou como se fosse um arquivo de texto, como se eu estivesse abrindo em qualquer editor de texto. Então, para rodar o arquivo PHP, eu preciso de um servidor local. Não compensa você começar a montar um site, então, como nós fizemos aqui, em qualquer local do seu computador, sem utilizar um servidor. Por quê? Todo site hoje em dia tem PHP. Com o PHP você faz formulários de contato, sistema de logins, sistema de busca, sistemas de cadastro. Então, eu vou dizer que ele é 60% do site. Então, para isso, nós vamos então instalar na próxima aula o Vertrigo Serve. Você pode instalar qualquer outro servidor dos que eu citei, para que você possa trabalhar então de forma local, simulando como se fosse aí um servidor de hospedagem.